em casa neste momento, vocês provavelmente estão a ouvir. Ok. Só para relembrar essa matéria, pilha, pronto, é uma estrutura muito simples que se eu tenho alguns elementos, por exemplo, não sei, 10, 20, 30, e vou colocar esses elementos numa pilha, vão ser colocados um por cima do outro. Em inglês, pilha é stack, porque estou a fazer stacking dos elementos, em que um stack um por cima do outro. E depois tenho uma operação complementar que é pop. Então, colocar um elemento numa pilha é push. Então, quando estou a colocar elementos numa pilha, estou a fazer push. E depois, pop é tirar o último elemento, o elemento que está no topo. Faço push, coloca um elemento no topo. Push, por exemplo, 30. Depois pop não leva nenhum argumento, só deita fora o último elemento, o elemento no topo. Isso quer dizer que o primeiro elemento que foi push vai ser o último que vai ser pop. Então é o contrário de uma fila. É o first in, last out. First in, last out. Pronto, só estou a relembrar essa matéria porque vamos hoje implementar uma pilha usando listas ligadas. Dúvidas? Nada? Ok. Então vamos a slides. Onde estão os meus slides? E share. Ok, então o que já tínhamos falado na aula passada é que uma lista simplesmente ligada é representada como uma estrutura onde tenho um ponteiro para o próximo elemento e o item que quero guardar. Então tenho aqui duas coisas. O valor para guardar e o ponteiro para o próximo elemento. Então, cada elemento dessa lista tem essa estrutura. Cada elemento é representado pela essa estrutura. Okay? Isso, pronto, isso já tínhamos falado na aula passada. Acho que deveria ser claro. Obviamente, eu posso variar o tipo do item. O item pode ser uma string, tamanho fixo, pode ser um inteiro, ou pode ser uma string com tamanho variável. Nesse caso, tem que ser um ponteiro para um char. Ok? Para além de listas simplesmente ligadas, existem listas duplamente ligadas, onde eu tenho um ponteiro para o próximo, mas também o prévio. Então, tenho dois ponteiros, o previous e o next. Isto pode ter vantagens, várias vantagens na eficácia e na implementação, porque numa lista simplesmente ligada, eu não sei como chegar ao prévio. Se eu tiver um ponteiro para um elemento, um X, não sei como chegar ao prévio, mas no caso de lista duplamente ligada, eu consigo chegar ao elemento prévio. Mas tenho aqui algum preço porque tenho mais bookkeeping, tenho que fazer mais operações para alterar a lista, para remover ou inserir coisas, sempre tenho que fazer update desses dois ponteiros. Hoje vou só falar de listas
simplesmente ligar. Ok, então, primeiro exercício, queremos calcular o número de elementos numa lista. Como que podemos fazer isso? Sugestões. Por alguma razão, eu não tenho o meu chat. Não sei se alguém está a dizer alguma coisa. Eu não consigo. Ah, já estou a vê-lo. Ok. Sugestões. Como é que consigo calcular o número de elementos de uma lista? Toda a gente está a dormir. Ainda não é hora de almoço, então não pode ser que toda a gente está a almoçar. Ok, a resposta do João parece-me certa. Tenho que percorrer a lista e ir contando até chegar a nulo. Exato. Okay? Então, isto é necessário fazer. Pronto, não temos outra maneira. Okay? Então, se eu tiver aqui uma função length, que vai calcular o número de elementos da lista, como que vai funcionar? Vou ficar com um ponteiro para o primeiro elemento, que é head no início, e depois vou avançando com esse ponteiro para o próximo elemento, para o próximo elemento, vou avançando até chegar a nulo. E cada vez que avanço, vou incrementar algum contador. Pronto, agora como é que posso fazer isso no código? Vou precisar um contador. No início vai ser 0. Né? E vou precisar esse ponteiro x. Agora, como é que posso avançar com x até encontrar nulo? Sugestões. Ok, o Bruno está a perguntar qual é a pergunta. Está bem. O que quero fazer? Quero calcular o tamanho dessa lista. Okay? Isso é o objetivo. Então, é o número de elementos de uma lista. Nessa imagem tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, quero que o resultado seria 5 para esse exemplo. Mas, obviamente, tem que funcionar para qualquer tipo de lista. Agora, o objetivo é ir avançando com ponteiro x de cabeça até nulo e incrementar o contador. Agora, a questão é como é que posso implementar em C, em código, esse comportamento. x.next é nulo. Pronto. Isso vai dar mais trabalho que isso, não é? João, dentro da estrutura VS ainda não é nulo e se não foi, copia o ponteiro da estrutura para o ponteiro X e incrementa o contador. Sim, isso parece-me que estás na direção certa. Mas qual vai ser o código? Aqui eu preciso
fazer algum trabalho, não é? Isso deve ser algum ciclo. Porque eu não sei a partida quantos elementos tem isto. Em primeiro lugar, x igual a head, fora do ciclo ainda. Ok. E depois o quê? While, porque nós não sabemos quantas iterações é que é, portanto é um while. Quando o ciclo acaba? Quando x for igual a nulo. Okay? Então, ao contrário, eu vou continuar desde x não seja nulo. É? E o que preciso fazer dentro do ciclo? Aquela sugestão do João, não é? Que aqui preciso incrementar o contador. E Temos de ir buscar o pointer para o elemento a seguir. E agora fazemos isso como? X igual O João está a sugerir, o João tem aqui uma sugestão que está quase bem. O João está a dizer x igual x.next. Agora, porque aqui isso não está totalmente bem? Porque x não é uma estrutura, x é um ponteiro. Eu não posso usar ponto com um ponteiro. Ponto só funciona com ponteiros. Então, como é que eu consigo consertar essa instrução? Se x é um ponteiro, como é que consigo aceder à estrutura? Ok, a Alexandre está a dizer bem, é a setinha. É porque para aceder à estrutura faço o asterisco x, ponto next. É? Mas isso é igual a usar a setinha. Return contador. Ok? Uma alternativa aqui seria usar for. Como é que faria com for? for ponto e vírgula. Não, for contador igual a 0. Assim, o contador posso colocar aqui a 0 no início. Mas tenho que também inicializar o x, né? O x tem X igual a head. e o resto é igual, basicamente, não é? Continuo. X diferente nulo. Diferente nulo. Count mais. Cuidado, é preciso também avançar com x. Okay? Eu acho que faz mais sentido. Também seria possível usar o contador, aumentar o contador dentro do for, mas acho que em termos de semântica, o contador poderia ser incrementado dentro do corpo. É igual, obviamente, isto tudo é igual. Outra hipótese é usar recursão.
qual seria a recursão? Qual é o caso base? Isso é uma lista vazia. Quando é que a lista é vazia? Francisco está a dizer x igual a nulo. Sim, quase. É só a head. Não é? Head. Se head for null, tem uma lista vazia. Então, o tamanho de uma lista vazia é simplesmente zero. E agora a chamada é recursiva. Assim, se eu tenho uma lista, pronto, aqui a lista continua. X, setinha next, Não há antes X, do não há X. pois, não há X. Então, Olha, pensando só assim, ok? setinha next. Só pensando assim, se o tamanho tem uma lista, isso é, e tenho esse desenho, e o tamanho dessa parte seguir a head é L, qual é o tamanho total? Vamos fazer return de 1 mais length de head setinha next. Exato. Okay? Porque vou calcular o tamanho do resto da lista e adiciono 1. Eu, às vezes, esse tipo de código eu tipicamente gosto de escrever usando a expressão ternária. Faço o ponto de interrogação. Se head for null, o resultado é 0. Caso contrário, é 1 mais length head next. O resto. É só isso. No final fico com uma linha de código. Ok? Pronto. Então isso era um exemplo de código que tipicamente vamos ver, esse tipo de código quando fazemos operações com listas. Pronto. É questão de gosto. Podem escrever isso com uma while, com um ciclo while. Podem usar for. Agora, tipicamente, quando eu não preciso saber qual é o valor do head depois da lista, depois do ciclo, não preciso aquela variável auxiliar x. Posso simplesmente ir avançando com a cabeça. O head vai avançando e aumento o contador e não preciso aquela variável auxiliar. Pronto, agora vamos fazer aquele exercício de implementar uma pilha dinâmica de inteiros. Agora digo dinâmica porque não tem o tamanho máximo, só depende do tamanho da memória do computador. E pronto, a ideia é ficar com uma variável top, que é o topo da pilha, e cada vez que aparece um novo elemento,
vou criar um novo elemento e top também vai avançar. E queremos implementar as funções push e pop. Ok, então o que vamos declarar é a nossa estrutura habitual, isso é o nó, que tem o valor e o próximo elemento, ponteiro para o próximo elemento, e guardo como variável global o top. Aqui, pronto, vou usar variável global para fazer esse exercício, para estes slides mais simples, mas como já tinha dito algumas vezes, no segundo projeto não vai ser permitido usar variáveis globais. Aliás, pronto, vai levar a um desconto. Ok, inicializar a pilha é fácil porque é uma pilha vazia, coloco o top a null e não é nada a inventar. Push. Como é que vai funcionar push? Sugestões. Push recebe o valor do novo elemento da pilha e agora é preciso criar um novo elemento e fazer update no top. O que é que preciso fazer no código? Sugestões. A primeira coisa que deveria é alocar a memória para o novo elemento. Né? Então, como é que posso alocar nova memória para o novo elemento da pilha? Faço malloc, né? Então faço aqui malloc e o tamanho do elemento. Size of. Alexandre está a dizer bem, só que está quase bem, só aquele type def não podes usar. É só faz size of e agora o type def não, type def não pode aparecer dentro do size of. Aqui faço a estrutura que é extract node. Ok? Ok, aloquei novo pedaço de memória. Desculpa. Enviar sem querer. O que falta? Professor, Sim. o malloc vai retornar o quê mesmo? Malloc retorna um ponteiro. Então não podemos fazer logo top igual a esse malloc? Não podemos não. Não podemos não porque não queremos perder o valor do antigo top. O que é suposto acontecer é criar um novo elemento e agora reapontar o topo para esse novo. Isso tens razão, mas eu preciso que o novo elemento apontasse para o antigo top. Okay? Não posso perder. Às vezes esse tipo de operação é possível, mas nesse caso não posso perder. Então, new setinha next, ou como raio se fosse aqui, que eu não tenho a estrutura à frente para ver. É next, sim, é sempre next, sim.
igual a top. Pois, é só isso. Ok? E E depois top igual a faço new. update do top. Crio nova estrutura com malloc, coloco nova memória. Aliás, acho que esqueci de colocar o valor. Isso é uma das coisas que esqueci aqui. Código. Coloco o valor. Next é top. E faço o update do top. Quem está com o microfone ligado, talvez melhor desligar e só ligar na altura que fazem perguntas. Tá bem? Ok. Pronto, então isso era push. Operação isEmpty simplesmente verifica se top é null. Agora, como é que posso simplificar esse código? Esse código, na verdade, é um bocado parvo. Tenho aqui if top é null, return 1, else return 0. Como posso simplificar isso? Isso verifica se a pilha é vazia ou não. Ou está vazia. Como posso simplificar esse pedaço de código? Return top igual a null. Exato. E basta fazer top igual a null. Pronto, então isso tudo era simples. Pop. Aqui é preciso dizer uma coisa. Pop não faz sentido se a lista for vazia, se a pilha for vazia. É a obrigação do utilizador dessa função para assegurar que a pilha não seja vazia quando alguém chama essa função. Aqui, pronto, o Diogo está a perguntar o que é assert. Eu coloquei essa assert aqui. Isso é uma espécie de sanity check que verifica se not isEmpty é verdadeiro. Aliás, pronto, esse programa vai rebentar, o assert vai matar o programa quando a pilha é vazia. Então é uma espécie de sanity check que ninguém chamou essa função com uma pilha vazia. Mas pronto, supondo que o meu programa seja escrito bem, essa assert nunca deveria rebentar. Então, asserts são sanity checks que usamos dentro do programa para verificar que estamos a usar bem as nossas funções. O assert acaba mesmo com pronto, rebenta mesmo com o programa ou só com a função? Não, com o programa mesmo. Com o programa. Okay. Com o programa mesmo. Pronto, eu posso, ok, como já estamos a falar sobre isso, alguns comentários à parte. Os asserts, a ideia é que assert nunca vai rebentar. Essa condição sempre tem que ser verdadeira. E só vai rebentar quando eu tiver um bug. Na fase de debugging, eu quero ter assert, mas muitas vezes na parte de release, quando já faço o release do meu programa, não quero ter assert, porque vai só fazer o programa mais lento, porque aqui estou a fazer essas verificações que custam CPU, mas em princípio tudo deveria ser sempre true. Então, nesse caso, o compilador tem uma flag para desligar asserts. Mas por omissão, asserts são ligados e depois existe uma flag para desligar assim. Ok. Professor, Sim. imagine que temos um programa com várias funções e, portanto, possivelmente vários asserts. Se o programa rebentar, há uma maneira de saber qual deles é que mandou rebentar? Há maneiras,
o assert já imprime alguma informação quando rebenta. Agora não me lembro exatamente, por alguma razão não estou a me lembrar exatamente o que imprime, mas de qualquer forma vocês podem usar o GDB ou o Valgrind para ver qual era o estado do programa quando aquilo rebentou. Uma maneira fácil é que fazem GDB, o meu programa, depois faço run e agora aquilo rebenta e eu faço BT que mostra o stack do programa. Sim, estas coisas são coisas que vocês têm que aprender um bocado com o tempo. Sim, talvez poderíamos incluir nos laboratórios essa questão do debugging. Ok. Ok, obrigado. Mas pronto, nesse código o assert não é assim tão importante. O que se supõe é que ninguém deveria chamar o pop quando a pilha é vazia, ponto final. E é obrigação do chamador, quem chama. Ok. Aqui, já tenho aqui um pedaço de código que guarda o valor no topo e guarda o antigo old. Isso vai dar jeito, daqui um pouco vamos ver porquê. Agora, o que é que se suposto fazer é apagar o topo e apontar o topo para o segundo elemento. E depois no final queremos devolver o antigo valor que estava no topo. Como que faço isso? Sugestões? Top é igual a top next. Ok. Top é igual a top next. Sim, assim top vai avançar para o próximo elemento. E o que falta? Free old. Exato. Preciso fazer aqui um free. E return value. Exato. Reparem que eu não posso de nenhuma maneira fazer old value aqui nessa última return. Por que não? Porque já não existe. Pois, porque old agora já aponta ao lixo, já foi libertado. Por isso eu tinha que lembrar, tinha que aqui gravar o valor. Okay? Depois dessas instruções, old já não aponta a nada, porque é um espaço já libertado. Ok, pronto. Muitas vezes podemos usar typedef para simplificar o código, para fazer o código mais sucinto. Então, em vez de extract node, posso declarar node. Isso já tínhamos visto no primeiro projeto. Só reparem que essa node com letra grande não posso usar dentro da estrutura porque ainda não existe. O typedef só pode aparecer depois da estrutura, mas para criar uma lista ligada eu tenho que usar o tipo dentro da estrutura, então tem que ser extract node. Aqui o extract node tem que sempre ser extract node. Às vezes as pessoas fazem, ou vamos também fazer nessas slides, é que o ponteiro
tem um próprio tipo, tem um próprio nome, ou seja, node pointer ou simplesmente link, é isso que vou usar nessas slides, mas eu pessoalmente quando escrevo código, eu prefiro escrever node asterisco. O que estou a dizer é que eu, quando declaro, por exemplo, alguma função, f, e aqui coloco node asterisco, algum parâmetro, isso é equivalente a dizer void f link p. Eu pessoalmente prefiro ter aqui explicitamente esse asterisco. É questão de preferência, não é que seja errado usar essa declaração link, mas pronto, eu prefiro saber explicitamente que P é um ponteiro. Que são notações equivalentes, então na segunda também P é um ponteiro, é só que não é explícito porque o asterisco está escondido dentro do typedef. Pronto, só um comentário, mas aqui nos slides, para os slides ficarem mais sucintos, vou usar esse link, mas depois, quando vocês escrevem o programa, podem usar node asterisco ou link, como quiserem, é convosco. Ok. Pronto, então com esse typedef posso reescrever a minha função com link, nada muito novo. Agora queria avançar à parte de listas de strings. Vamos declarar algumas novas funções, declarar e implementar. New para criar um novo elemento da lista. Insert begin e insert end para inserir um elemento no início da lista e no final da lista. Apagar um elemento, procurar um elemento e imprimir todos os elementos. Pronto, agora o resto da aula é sobre a implementação destas funções. Então, primeiro tenho que declarar a minha lista. Isso já tínhamos visto 100 vezes. Lista é uma estrutura onde o próximo elemento é ponteiro para o próximo. O item, aqui nesse caso, é um ponteiro para uma string, para uma char, na verdade. Então, asterisco char asterisco text é o item. Nada novo. E vou usar esse typedef que link é um ponteiro para um nó. Também outra maneira para escrever isso, consigo juntar tudo isso dentro de uma typedef. Pronto, isso não é assim tão importante, só uma maneira mais sucinta de escrever a mesma coisa. Para exemplificar as nossas funções, o objetivo é esse. Vou ver os meus argumentos do programa na linha de comandos e quero gravar esses como uma lista. Quero guardar esses argumentos, bolo 1, bolo 2, bolo 3, como uma lista. Esses argumentos com a lista. Então vou criar uma lista assim que os dados são essas strings que vêm na linha de comandos. Isso só para mostrar como coisas funcionam. Então a nossa main vai ter a head, a cabeça, que representa a lista, e para cada argumento faço insert end, vou inserir o argumento no final da lista, fazendo update da head. E agora, por que que acham que eu preciso fazer update da head quando faço insert end? Insert end, obviamente, insere a nova string no final da lista. Sugestões, por que é que preciso fazer update da cabeça? Porque cada vez que se mete um novo início muda. Pois, o novo início pode alterar a cabeça. Reparem que isso só acontece uma vez. Porque no início, o head, a cabeça, aponta a nu. Então, inserir no final, de facto, significa que
vou criar um novo elemento e a cabeça vai apontar esse novo elemento. Depois, no resto dos casos, isso é no início. No resto dos casos, a cabeça se mantém. Porque eu só preciso fazer update do último elemento da lista. Eu vou criar um novo elemento e vou reapontar o final da lista ao novo elemento. Mas pronto, de qualquer forma é preciso tomar cuidado com isso. O head tem que ser alterado quando estou a inserir no final de uma lista vazia, porque a cabeça vai ser esse novo elemento. Ok, nosso programinha faz nada especial, só imprime a lista, depois pergunta ao número e apaga um argumento com esse índice e depois imprime outra vez. Pronto, é um programa muito simples para só demonstrar estas funções. Dúvidas? Ok. Primeira função auxiliar que precisamos é criar um novo elemento. Alguém me deu uma string, que é essa buffer, e eu quero criar um novo elemento da lista. Sem saber onde que vai ficar, mas só quero criar a estrutura nova. O que é que preciso fazer? malloc. Fazer malloc, exato. Eu tenho que criar uma nova estrutura. Ali sempre tenho dois ponteiros. O texto e o next. Ok, então vou declarar um novo ponteiro e faço malloc size of. Node. Não percebi. Node. Tem o tamanho do node. Sim, tamanho node, sim, na verdade sim, a gente já tinha declarado node, eu posso aqui colocar node em vez de extract node. Ok. Agora o que é preciso fazer mais? Agora texto e o next não aponta a nada. São valores aleatórios. X setinha text igual a buffer. Isso seria uma hipótese. Okay? Isso não é necessariamente mau, não é necessariamente incorreto, mas provavelmente é uma coisa que é um bocado error prone, porque assim copiar o ponteiro e não o conteúdo. Okay? O que está a acontecer é eu tenho. Ou seja, tínhamos de fazer a cópia fora da função para garantir que não havia problema de antes de chamar esta função, já tínhamos de ter a cópia feita e ninguém nos garante isso. Pois, ninguém garante isso, exato. Então, pronto, essa abordagem poderia funcionar, mas nesse caso estou a copiar o ponteiro, não o conteúdo. Então, se ninguém consegue nos garantir que buffer é uma nova cópia, eu posso garantir isso dentro da função. Como é que consigo criar uma nova string que é uma cópia do buffer? Copy string.
Cuidado, copy string não aloca nova memória. Okay? Copy string pode ser útil, mas copy string só faz uma cópia de uma string para a outra, mas a string já tem que ser alocada. Primeiro temos ok. que alocá-la. Então, malloc size of char vezes string len buffer. String len está certo, mas ainda não está totalmente certo. Alguém tem sugestões? Porque aquilo não é 100% certo. Também outras pessoas deveriam participar. Não sei se toda a gente está já a almoçar em um dia. Alexandre está a dizer, buffer é um ponteiro. Isso é verdade. Mas qual é o problema? Portanto, seria necessário desreferenciar. Nem por isso, não é? Mas onde queres de referenciar? Espera, já voltamos a essa pergunta. Primeiro vamos resolver isso. Estou a alocar nova memória para guardar a string. Okay? Agora, se a string no buffer é olá, quais são os caracteres que vão aparecer OA/0. Pois, tenho olá, tenho O, L, A e a barra 0. String length devolve o quê? Mais um. Pois, eu preciso aqui fazer mais um. Ok, cuidado com isso. Agora, sobre a pergunta do Alexandre. Tu estás a dizer que buffer é um ponteiro para um ponteiro, mas isso não é verdade. Buffer é um ponteiro para um char. Se fosse um ponteiro para ponteiro, tinha que ter aqui 2 asteriscos. Ok? É verdade, se fosse ponteiro para ponteiro, tinha que fazer, mas aqui é só um ponteiro. Ok, então o que é que falta? Agora aloquei a memória. Então, String memória copy. alocada. Não ouvi. Tens de fazer cópia da string com... Eu não me lembro no string copy qual é que vem primeiro, se é o É o destino. destino. Sim, é o destino. Pronto. Então faço uma cópia do buffer para o texto. Pronto. Cuidado, string copy não aloca a memória. String copy só copia. Okay? Eu tenho que assegurar que o texto seja alocado. Pronto, e no final ainda faço o next, coloco a null para não ficar com um valor arbitrário. Acho que faz mais sentido colocar aqui null. E depois faço o return do x. Ok, pronto. Então, resumindo, outra vez, aloco um novo nó
Depois vou alocar memória para guardar a string. Vou copiar esta string dentro desse novo pedaço de memória e depois só vou devolver. Pronto, então fico com isto. Pronto, então isso era a alocação de um elemento, mas sem dizer onde fica na lista. Isso só cria um nó solto com esse buffer por dentro, com esse valor da string por dentro. Cuidado, pronto, cada vez que faço uma alloc para uma string não posso esquecer de mais um por causa da barra zero. Porque o strlen só devolve o número de caracteres menos barra zero. Inserção, em geral. Como é que funciona a inserção numa lista? Pronto, aqui imaginemos um cenário que eu tenho x, que é um elemento, agora quero inserir um elemento, um novo elemento t, depois do x. A ideia é simples, vou reapontar o next do t para o next do x e vou reapontar o next do x para t. E já está. O que é mais fácil e o que vamos fazer agora é inserir um elemento mesmo no início. Então, a ideia é que tenho uma lista já feita. Add. Por exemplo, com 2 elementos, para dar um exemplo. E tenho um novo elemento, que é o x. Quero inserir o x no início da lista. Como que faço isso? Sugestões? Head é igual a x. Isso é uma parte, mas temos aqui um problema. É que agora x aponta, o next do x é nulo. E agora se eu reapontar a cabeça a x, perco os antigos elementos. Então, faz parte da solução, mas não é totalmente certo, porque eu não quero perder os antigos elementos da lista. Xnext é igual a head, exato. Então, o objetivo é apontar o next aqui à antiga cabeça e a nova cabeça apontar a x. E reparem que, nesse caso, como eu só preciso devolver a nova cabeça, eu não preciso alterar o valor da head aqui dentro dessa função. Assim, basta simplesmente devolver x. Isto seria equivalente ao dizer head igual a x e depois devolver head. Mas aqui estou a fazer uma operação desnecessária, simplesmente posso devolver x logo. Reparem que essa função funciona mesmo para uma lista vazia. Eu muitas vezes vejo alunos implementar algum if para uma lista vazia, mas isso funciona. Mesmo esse pedaço de código vai funcionar para uma lista vazia. Porque quando tenho uma cabeça apontando a null, aliás, a cabeça é null,
e tenho o meu x, é um novo elemento, também é nulo, o next do x é nulo. Agora faço x next é head, mas head é nulo, então continua a ser nulo. E depois devolvo x como nova cabeça. Okay? Então, esse pedaço de código, essa função funciona mesmo para uma lista vazia. Ok. Então, isso era inserção no início da lista. Depois, para usar essa função, e isso já tinha indicado no início, é necessário guardar a nova cabeça. Tem que pegar nesse valor devolvido e fazer update da cabeça. Se eu esquecesse isso, a cabeça na main apontaria ao segundo elemento, em vez ao primeiro. Isso obviamente não é desejável. Okay? Ok. Agora, inserir no final. Isso é um bocadinho mais complicado, né? Porque head é o início, agora é o final. É mais complicado porque dá mais trabalho, porque eu não sei onde está o final. Como que inserir um novo elemento ao final. Pronto, aqui é preciso fazer split numa lista vazia. Tenho que fazer if para uma lista vazia. Se a lista for vazia, simplesmente vou devolver um novo elemento. Faço new, já está. Caso contrário, tenho que encontrar o último elemento, esse x, e inserir o novo aqui no final, na posição do next, do antigo último elemento. A questão é como é que encontrar esse último elemento x e aquela parte tapada aqui no meio, como assegurar que depois de chegar, ou quando eu chegar a essa instrução x next é new text, x aponta ao último elemento da lista. O que é preciso fazer? Sugestões. Pronto, a pergunta basicamente é como calcular o último elemento de uma lista. For x igual a head. Ok. For x igual a head. X setinha next diferente de null. Ops. X igual a x setinha next. E reparem, aqui não preciso fazer nada no corpo do for. Já é suficiente. Ok? Reparem, aqui estou a usar na condição de paragem x setinha next. Porque eu quero parar quando eu encontrei um elemento cuja next é null. Eu não quero, não quero terminar o ciclo quando x é null. Quero terminar o ciclo quando x next é null. Okay? Cuidado com isso. Pronto, nas listas ligadas, muitas vezes vamos ver ciclos onde
a condição de paragem é x diferente de nulo, mas nesse caso, quando quero calcular o último elemento, tenho que fazer x se tinha anexo de nulo. Diferente. Ok? Pronto, então fico com esse código e depois faço o return head, que é o antiga cabeça, na verdade não alterei. Reparem aqui que, por exemplo, eu não consigo me livrar dessa variável x, porque eu preciso saber qual é o valor do head depois do ciclo. Se eu não precisasse saber qual é o valor do head depois do ciclo, poderia avançar com o head em vez do x. Mas eu, no final, tenho que devolver a antiga cabeça do ciclo, da lista. Dúvidas? Lookup. A pergunta é aqui como encontrar um elemento da lista com um texto dado. Então tenho os meus elementos e quando tenho aqui alguns elementos da lista e cada elemento tem algum texto por dentro. Aqui, olá, hi, não sei o quê. Tem aqui várias strings e quero encontrar um ponteiro para aquele que foi dado. Então, imaginemos que, por exemplo, aqui o texto, por exemplo, é hi, então queria encontrar um ponteiro para esse elemento. Isto não deveria ser difícil, isso já é muito parecido com as funções que já tínhamos feito no passado. Sugestões? Link X. Ok, então vamos usar um... Quer dizer, não sei, se calhar posso usar o head logo. Posso usar, mas pronto, vamos para... Sim, posso usar, mas ok, vamos usar aqui o link X. Não faz mal. E agora? For x igual a head. Not string compare x setinha text. Sim, ok, eu poderia usar string compare dentro da condição. A minha sugestão é fazer string compare dentro do corpo do for. Okay? Não é que seja mal, mas eu acho que vai ser mais legível. Eu quero simplesmente avançar com x, visitando todos os elementos da lista. Isso é primeira coisa que tenho que assegurar. Então, qual é o truque para ver todos os elementos da lista? X diferente de nulo. Exato, x diferente de nulo. É? E avançar com x. X igual x setinha next. E aqui vem a condição para comparar o valor, o texto dentro da lista com o texto dado.
E ali uso o string compare como já tinha sugerido. Então faço if string compare. Agora, o texto dentro do X é X setinha text. E o texto dado é text. E agora são iguais se e só se o resultado é 0. Então, se forem iguais, faço o quê? Return X. Devolvo o X. Ok. Agora, essa função ainda não está 100% bem. Porquê? Existe um caso quando essa função não devolve nada, que é obviamente... Fora do for, return nulo. E porquê? Porque se a lista for vazia, ele nem sequer vai correr o for. E portanto não vai fazer return de nada. Mas isso acontece em alguns outros casos, não é só quando a lista é vazia. E se não houver? Sim, o Diogo está a dizer se não houver nenhum igual. Se não existir nenhuma string igual ao texto, return, não tenho um elemento, então faço o return null para indicar que não existe. Isso é uma certa vantagem de ponteiros. Se eu quero devolver um ponteiro para uma coisa, posso devolver esse ponteiro e se essa coisa não existir, devolvo nulo. Obviamente, quem usar essa função depois tem que verificar se o resultado é nulo ou não. Isso, obviamente, é responsabilidade de quem depois usa a função. Ok. Pronto, então, e aqui poderíamos ter usado head em vez de x, pronto, isso não é nada novo. No final, pronto, é esse código. Para imprimir, mesma história, faço um ciclo percorrendo tudo, imprimo o texto outra vez, não precisaria ter declarado uma variável nova, poderia simplesmente aqui usar a head. Ok, vou já acabar, já não vou avançar para a remoção, porque aquilo acho que vale a pena dedicar algum tempo a isso. Então vamos fazer com mais calma na próxima aula. Algumas dúvidas? Bom, se não há dúvidas, só relembro que eu fiz aquele inquérito sobre o funcionamento da aula. Então, quem quiser pode dar